Nesta aula eu estarei falando inicialmente um pouco sobre logística em relação aos alvos e também vou mostrar como que a gente faz um alvo em campo, tá? Como que a gente faz para pintar um alvo, explicar um pouco melhor de forma prática. Então, começando aqui, a gente sempre fala da logística dos alvos. Quando você vai a campo para implantar um alvo em campo, digamos, materializar esse alvo, ou ele vai ser artificial ou natural, como eu já apresentei quando eu estava falando sobre pontos de apoio. Só que agora a gente vai falar desses dois tipos de alvo e falar basicamente qual que é a vantagem de um, qual que não é a vantagem, pensando na questão do processamento e também na logística, tá? Então olha só, quando a gente fala de um alvo artificial, a gente fala que ele é mais complexo do que um alvo natural. Por quê? Porque o alvo artificial, você vai ter que pensar em material, então você vai ter toda uma logística do que você vai ter que comprar, quanto que você vai ter que comprar, quanto que você vai gastar com essa questão do alvo artificial, e depois você ainda tem que ir em campo e pintar esse alvo, ou colocar cal, ou o que seja para demarcar esse alvo. Já o alvo natural não. Depois que você escolheu ele, você não precisa comprar material, você não precisa fazer nada com esse alvo, porque ele já vai estar ali localizado lá em campo. Então, sempre o que a gente faz em escritório aqui nessa parte de logística, antes de comprar material, antes de ir a campo, fazer qualquer pintar alvo, qualquer coisa, a gente dá uma analisada lá no Google Earth. Então, vindo aqui no Google Earth, o que a gente vai analisar? Por exemplo, eu já sei onde que está a localização mais ou menos dos meus alvos, aonde que eu quero que eles sejam, tá? E aí o que eu faço? Por exemplo, o meu HV5, tá vendo que tem uma faixa de pare aqui perto, tem uma faixa branca aqui, né? O que eu posso fazer? Eu posso utilizar algum desses pontos aqui para estar utilizando um alvo natural, tá? Por exemplo, um canto de faixa, um canto da faixa pare. Só que sempre que a gente escolhe esses alvos, por exemplo, aqui no meio da rua, eu tenho que saber se isso daqui não é uma avenida, né? Se é muito movimentado, porque como que eu vou colocar um receptor aqui geodésico aqui em cima, né? Por mais que seja um método RTK que é bem rápido, às vezes tem que pensar nisso, tá bom? Então, como que a gente faz aqui no Google Earth? A gente analisa ponto por ponto, a gente vê se esse ponto ele pode ser um alvo natural, ou seja, se a gente encontra alguma quina aqui em volta, algum ponto que possa ser um alvo natural, tá? Então, por exemplo, aqui o CH7, né? Aqui em volta não tem nenhum, provavelmente vai ter que pintar esse alvo, então é assim por diante, tá? Então a gente sempre analisa, por exemplo, esse HV1 aqui, a gente pode pegar a quina aqui desse, eu vou mostrar depois esse ponto, a quina aqui da esquina ou essa parte aqui do pare, tá? É assim que a gente analisa se tem algum alvo natural que a gente pode estar utilizando ou não, por exemplo, alguma mureta aqui perto, tá? Por que a gente analisa isso? Para decidir o quanto de material que a gente vai ter que comprar. Então isso envolve na logística também dos alvos. Então a primeira coisa que a gente faz é definir qual que vai ser a quantidade de alvos artificiais e qual a quantidade de alvos naturais, para depois pensar nessa questão de comprar o material. Então, por exemplo, se você vai implementar esses alvos artificiais em uma área urbana, provavelmente você vai fazer isso com tinta, tá? Então o que você vai precisar? Você vai precisar de tinta, você vai precisar do pincel, você vai precisar do local ali para você levar a tinta, tá? Tudo isso a gente vai pensando. Agora, se você vai fazer esses alvos artificiais numa área rural, provavelmente você vai trabalhar com cal. Então, você tem que comprar o cal, tá? Você tem que ver como que você vai pegar o cal do saco. São várias coisas que a gente tem que ir pensando antes de ir a campo, tudo bem? Então, vamos fazer aqui uns prós e contras quanto ao alvo natural ou alvo artificial. Então, nesse caso aqui, a gente tem um alvo natural. Qual que é a vantagem dele? A gente não teve que ir a campo, a gente não gastou material com ele, ele já estava lá. Só que repare que esse alvo aqui, que é uma quina, que a gente pegou, digamos, da esquina, qual que é o nosso intuito? A gente quer identificar o centro do alvo, tá? A gente precisa saber qual que é a posição que a gente foi lá com o receptor geodésico, colocou ele centrado lá, qual que foi o pixel central que rastreou a nossa coordenada, tá? Se a gente analisar, der um zoom nessa imagem, tá? Que é assim que a gente vai ver lá no processamento, a gente vai precisar determinar qual que foi o pixel, digamos, central aqui, que a gente colocou o receptor, que a gente rastreou o ponto. Então aqui, veja que a gente não sabe exatamente qual que foi o pixel, tá? Então, digamos assim, a gente vai marcar esse pixel aqui, mas, digamos, é um chute, a gente não sabe se foi esse ou esse, tá? Porque não está bem definido. Já quando a gente utiliza um alvo artificial, olha a diferença. Aqui sim, a gente faz o alvo nesse formato exatamente para a gente saber que o pixel central que o receptor geodésico rastreou é exatamente o pixel central aqui entre esses dois
alvos, tá? Digamos assim, entre essas duas pinturas. Então é muito mais fácil você identificar qual que é o pixel central em um alvo artificial do que em um alvo natural, tá bom? Então você sempre tem que pensar nisso. Então o alvo artificial, ele tem a vantagem de permitir melhor que você encontre qual que é o centro do alvo, né? Quanto mais preciso você for nessa pontaria aqui, melhor vai ser para o seu projeto. Você vai ver isso lá na etapa de processamento dos pontos de apoio. E a parte negativa é que você vai ter que ir a campo, vai ter que gastar dinheiro com material, tá bom? Então, basicamente é isso que a gente fica entre o alvo natural e o alvo artificial. Depois que a gente já sabe quantos pontos vão ser alvos naturais e quantos vão ser alvos artificiais, a gente vai para uma próxima parte da logística, que é pensando na implantação do alvo. Então, digamos, aqui eu tenho todos esses pontos de apoio, tá? E entre todos eles, esses daqui é o que a gente vai utilizar no curso para processar a área urbana, tá bom? E entre todos eles, temos 2 deles que a gente pegou como alvos naturais. Então, a gente não vai precisar, olha só, pintar nem este alvo, somente os demais, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Antes de ir a campo e pintar esses alvos, a gente tem que fazer um planejamento de por onde a gente começa e por onde a gente termina. Tudo isso economiza tempo, então são coisas que a gente faz em escritório que em campo faz total diferença. Então, por exemplo, eu abro lá o Google Maps e eu faço um percurso. Por exemplo, aqui, se eu vier nesse sentido, tá mais próximo de onde eu tô vindo, da empresa, então eu vou começar por esses pontos aqui, tá? Depois eu venho para cá, depois eu venho para cá e assim por diante, tá? Você realmente traça um percurso para você saber qual que vai ser os alvos mais próximos para você estar mapeando. E para te ajudar nisso tudo, é uma ferramenta que eu mostrei para você como que instala aí no seu celular, tá? Como que abre. Você utiliza esse aplicativo, na verdade, que é o Google My Maps, tá? Ele ajuda bastante, a gente sempre utiliza ele quando vai fazer um projeto e você tem ali acessibilidade à internet, tá? Então, com esse daqui, com esse aplicativo, você vai conseguir saber onde está a posição dos alvos para você ir lá e conseguir pintar um alvo. Então, sempre antes de ir para campo também, faça lá o download do seu planejamento aqui dos pontos de apoio antes de ir a campo. E falando um pouco aqui na logística do rastreio, tá? Por mais que tem muitas pessoas, elas terceirizam essa parte do rastreio dos pontos de apoio, porque é uma outra, digamos, é uma outra tecnologia, uma outra área, né, da geodésia, tá? Quando a gente trabalha aqui com os dados de processamento que a gente está fazendo, com o drone a gente trabalha com a aerofotogrametria. Já com os pontos de apoio, aqui nesse caso, é uma outra área, a geodésia, tá? Uma outra ciência. Então, tem muito mais parte técnica por trás também para estar apresentando do que você já começar a fazer um projeto ali sem saber nada sobre isso. Então, por isso que é comum a maioria das pessoas terceirizarem essa etapa, tá bom? Mas só para quem for fazer, qual que é umas partes importantes de pensar sobre a logística? Primeira coisa, por exemplo, quantos pontos eu vou ter que rastrear? Aqui no caso, se são 30 pontos, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Definir o método de rastreio. A gente sempre tem que pensar em qual que é a precisão que a gente quer alcançar. Então, para fotogrametria, a gente sabe que os projetos que a gente está realizando com drone, o máximo ali que a gente consegue de precisão posicional, tá, de variação, é ali centímetros, tá? Às vezes projetos com 2 centímetros, tem projetos que variam 1 centímetro e pouco. Então, essa precisão desses pontos de apoio aqui, que são nossa referência em campo, elas não podem variar, por exemplo, metros, tá? Porque senão eu vou estar levando erros métricos para o meu projeto. Então, o que a gente indica aí na variação aqui dessas coordenadas? No máximo aí 1 centímetro e pouquinho, tá? Porque o quanto você está errando na questão da posição desses pontos aqui, você também leva para dentro do processamento. Então, é sempre importante considerar isso, tá? Então, de acordo com a precisão que você quer, qual que é o método de rastreio que você vai definir, né? Por exemplo, você vai fazer um método pós-processado ou não? No caso, você vai utilizar um método estático rápido, RTK, tá? O que seriam esses métodos aqui? Todos eles dependem aí de qual que é o receptor e qual que é a quantidade de receptores geodésicos que você está utilizando. Então, para pensar aqui na precisão que a gente precisa alcançar, você consegue aqui basicamente com todos esses métodos, tá? Mas tem que ser bem feito. O que mais que tem que pensar em relação ao rastreio? Qual que é o tempo que você vai ficar em cada ponto? Quando a gente fala no método RTK, a gente ganha bastante em questão de logística, porque o método RTK você só vai num ponto, basicamente, fica lá alguns segundos e já vai para o próximo ponto. Então, o tempo que você fica em um ponto é muito pequeno.
Agora, por exemplo, se você está fazendo um método estático rápido, você tem que ficar ali, digamos, no mínimo de 5 a 10 minutos no ponto. Então, imagina que são 30 pontos. Então, digamos assim, você vai ficar no mínimo 5 minutos em cada ponto. Faz 5 vezes 30, né? Vê quanto que é o tempo que você vai demorar só tendo que ficar com o receptor ali parado em campo. Além disso, outra coisa que a gente tem que calcular também é o tempo de deslocamento. Então, por exemplo, aqui nessa área urbana é mais fácil de chegar nos pontos, né? Então, daqui até aqui, se eu estiver com o carro, é rapidinho chegar de um ponto ao outro. Mas quando você está numa área rural, uma área grande, e você tem pontos mais distantes, você tem que pensar nesse tempo de deslocamento também. Então, tudo isso entra nessa questão de logística, tá? E sempre, antes de ir para campo, a gente sempre indica você já fazer um roteiro aqui de quais que são os pontos que você vai rastrear primeiro para economizar tempo em campo, tá? Já saia com essa logística pronta. E por fim, a última dica que a gente dá aqui nessa questão de logística é sempre fazer um memorial descritivo. Se você não está fazendo esse projeto, ou se você terceirizou esse projeto, isso daqui é essencial para a pessoa que vai processar depois esses dados. O que é esse memorial descritivo? Por exemplo, você definiu lá qual que vai ser a posição dos pontos, mais ou menos, que você quer, só que você não é a mesma pessoa que vai, por exemplo, ir a campo rastrear e também não é a mesma pessoa que vai processar. Então, a gente precisa fazer uma ligação entre esses meios, tá? Como que a gente faz essa ligação? Por exemplo, muitas vezes a gente definiu aqui que o HV6 ele vai ser bem aqui. Só que se a gente analisar aonde realmente foi colocado esse alvo, ele foi colocado, por exemplo, mais para trás aqui, desse lado da rua. Então, você planejou ele aqui, só que ele foi colocado aqui. Então, como que eu sei que esse alvo veio parar aqui se ninguém tirou uma foto do local ou coisa do tipo? Então, para quem está processando, é importante saber aonde que realmente está o ponto. Então, o que a gente indica? Que sempre quando forem pintar o alvo ou rastrear o alvo, que vai ter, por exemplo, uma cruzinha aqui pelo menos indicando onde que é, tirar fotos. Quantas fotos? A gente indica tirar 3 fotos, tá? Aqui eu só coloquei 2 de exemplo, mas tirar 3. Uma foto de perto, para saber como que é o alvo, e 2 fotos de longe. Essas fotos de longe que a gente fala é que tem alguns pontos de referência atrás da foto, tá? Então, por exemplo, eu tirei essa foto aparecendo nesses prédios aqui, eu sei que ela está posicionada para cá, tá? Eu sei que esse ponto, digamos assim, ele vai estar nesse sentido. Então, é para que a pessoa que está fazendo o processamento, ela saiba qual que é a localização do ponto lá na hora de fazer a pontaria dos pontos de apoio. Então isso daqui é muito importante. Em campo é simples, é só tirar as fotos, mas faz total diferença para quem está processando. Então essas são algumas dicas aí em relação à logística, tá? Que é sempre interessante você pensar antes de começar um projeto. E agora eu vou mostrar a parte prática em campo. Então até daqui a pouquinho. Nós estamos em campo aqui agora para mostrar como que faz a pintagem aqui de um alvo artificial. Então a gente trouxe o material, vou mostrar para vocês qual que é que a gente utiliza. É uma tinta branca mesmo, normal de pintar parede, tá? A gente sempre traz também água para dissolver essa tinta e a gente traz aqui o rolo e um pincel. Se você quisesse ter já feito essa mistura e trago ela pronta, é um pouquinho até mais fácil, que você não precisa ficar fazendo isso em vários pontos, tá bom? E também tem que pensar na logística, na questão de levar dentro do carro. Então você não pode colocar aqui muita tinta, colocar dentro do carro e deixar ela chacoalhando para não sujar o carro, tá bom? É até importante você forrar ali com algum saco plástico em volta para não sujar onde você está levando. Então como que a gente faz aqui de início? Aqui eu vou fazer primeiro uma mistura, tá? Entre a água e aqui a tinta. Então é bem simples aqui, ó, vou só mexer uma tinta aqui. E como que você sabe aqui quando tá bom, tá? Aqui ela não pode ficar tão líquida, tá bom? Mas também não muito grossa, ó. Aqui nessa consistência ela já tá boa. Então por que a gente mistura a água? Por causa que ela rende bastante a tinta, tá? Fica tranquilo que vai dar para fazer muitos pontos. Então a gente acha, quando a gente está pintando esse alvo aqui que a gente vai fazer agora, que ele, se der uma chuva, ele vai sair, tá? Mas ele é bem resistente, essa tinta aqui, quando a gente mistura com água. Só para mostrar para você, ó, esse foi um alvo que a gente fez há mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos, tá? E olha só como ele ainda está. Então ele fica bem consistente no local. Agora, o que a gente sempre faz? Por que a gente veio aqui para essa localização? Então, como que a gente faz na prática? A gente está aqui com o celular ligado, com o aplicativo My Maps,
eu já estou aqui com o KML que eu importei, que eu ensinei na aula como fazer essa importação. Venho aqui no plano de voo e olha só o que ele vai mostrar para a gente em tempo real. Ele vai mostrar a posição da distribuição dos nossos pontos de apoio. Se eu apertar aqui, vou permitir aqui, e ele mostra a localização, ó, exata. Então a gente veio exatamente aqui, ó, onde a gente quer pintar este alvo, tá? Então a gente vai fazer esse alvo, ó, nessa região aqui, tá? E aí o que a gente vai ter que fazer depois que a gente pintar esse alvo? A gente vai tirar fotos para fazer um memorial descritivo. Então vamos pintar o alvo nessa região por aqui, vou pintar aqui em cima. Quando você pinta ele aqui na rua, aqui no asfalto, você sempre tem que pensar na questão da logística. Então é seguro eu colocar um receptor geodésico aqui quando eu for trazer para ele? Se a rua não for movimentada, você pode fazer sim, tá? Aqui na rua é importante que você traga os cones de proteção, então você coloca um antes do receptor e um depois, tá? E também sempre está sinalizado para questões de segurança do trabalho. Agora vamos fazer a pintagem do alvo então. Eu vou pintar ele aqui na calçada, então repare que o local que eu vou pintar, ó, ele não tem nenhuma obstrução, tá? Sempre que você vai pintar um alvo, é muito importante você ver se tem alguma árvore próxima, se tem alguma construção próxima. Quando o drone passar voando, ele vai pegar essa foto de diferentes ângulos, né, em diferentes posições. Às vezes, quando tem uma árvore, uma construção muito próxima, ele acaba tampando o nosso alvo, tá bom? Então eu vou pintar aqui. E como que faz para pintar? Ó, depois que você aqui já fez a mistura, tá? Fiz a mistura. Aí tem uma dica. Lembrando que a gente sempre tem que saber antes o tamanho do GSD para a gente conseguir pintar o tamanho do alvo, tá? Então, por exemplo, se o nosso GSD ele é de 7,5 cm, o mínimo do tamanho que ele tem que ter é o quê? 75 centímetros por 75 centímetros, tá bom? Então, antes de pintar ou fazer a confecção do alvo, sempre lembre qual que é aqui, ó, o tamanho do GSD que você está fazendo no seu projeto. Então, misturei a tinta. A dica que eu dou é, se você quiser, você pode até fazer uma cruz no chão antes para estar se guiando, tá? Antes de pintar, se você ainda não tiver ali nenhuma prática com pintura de alvo, o que você pode fazer? Você pode fazer até com a tinta mesmo, não tem problema. Então, por exemplo, se eu vou fazer o meu alvo aqui, eu faço uma cruz para guiar a pintura do meu alvo, tá? Então eu fiz a cruz aqui para guiar a pintura. Lembrando que o receptor GNSS ele vai rastrear a coordenada do centro. Então é muito importante nessa hora da pintura que você não deixe esse meio aqui grosso de tinta, porque quando a gente tira a foto, a gente vai querer enxergar os pixels na hora do processamento para colocar o marcador exatamente no centro desse alvo. Então, se ele fica muito grosso, você não consegue saber qual que é o pixel central. Então, o centro aqui, faça o mais fino possível. Vou pegar aqui o rolo de tinta. E para pintar, eu começo com essa parte aqui que ela dá mais sustentação. Então, por exemplo, eu passo ela aqui embaixo, ó, seguindo aqui essa direção, tá? Que a gente fez aqui, ó. E depois eu puxo ela até o tamanho que eu quero aqui desse alvo. E depois eu só passo aqui a tinta. Feito um lado, vamos para o outro. Mesma explicação. Passa aqui seguindo a orientação. Terminamos de pintar esse alvo, agora a gente pode ir para o próximo alvo. Como que eu sei qual que é o próximo alvo? Eu venho aqui e confiro qual que é o próximo alvo. Então, por exemplo, a gente tem alguns alvos aqui perto na região. Então, é sempre bom, antes de sair de campo, você fazer o melhor roteiro para que você consiga pintar esses alvos de forma melhor, como foi comentado na sala de aula. Então, vamos para o próximo ponto. Por fim, a gente tira as fotos para que a gente consiga depois fazer um memorial descritivo. Para quê? Para que a pessoa que está fazendo o processamento, ela saiba aonde que está esse ponto. Então, como que a gente faz? Primeiro, a gente tira uma foto de perto, ó, eu gosto de tirar foto sempre com a câmera deitada, tá? Então, primeiro eu tiro uma foto
do ponto de perto, depois eu tiro 2 outras fotos pegando o maior cenário para que ele consiga se localizar, tá? Eu falo ele quem vai fazer o processamento. Então pegando 2 ângulos diferentes e pronto. Agora a gente pode ir para o próximo ponto. Então estamos nos localizando aqui pelo aplicativo, a gente vê que esse ponto aqui é um ponto de controle aqui que a gente vai rastrear agora, tá? Não precisa pintar esse ponto, por quê? Porque a gente escolheu um alvo natural. Como a gente pode ver aqui, a gente pegou bem aquela quina ali. Então vamos ver como é que ficou aquela quina. No processamento, vocês vão ver que essa quina aqui, ela não ficou muito bem representada, porque a gente não consegue identificar qual que é o pixel central dessa ponta aqui. Então o que a gente poderia ter escolhido aqui à volta, por exemplo? Uma ponta da faixa de pare, só que como a gente está vendo aqui, é muito movimentado. Então a gente não consegue pegar pontos na rua, a gente tem que pegar pontos fixos que não vai fazer interferência aqui na passagem de nenhum carro ou de nenhum pedestre. Então a gente escolheu esse alvo natural e da mesma forma aqui que a gente tirou foto lá do outro ponto de apoio, é interessante também vir aqui rastrear com o receptor GNSS e tirar a foto de perto e também de 2 pontos de vista diferentes para que a pessoa consiga se localizar na hora do processamento.